Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Olha, prepare-se para uma jornada impactante e sem precedentes ao coração do Cecote, a colossal prisão em El Salvador, que se tornou um símbolo da implacável guerra contra o crime. O canal NBS te leva para dentro das muralhas desta mega estrutura capaz de abrigar milhares de detentos, revelando os segredos sombrios e as histórias chocantes de seus habitantes. Olha, nessa matéria, a gente vai cruzar o limiar deste universo paralelo onde facções criminosas como MS-13 e Barril 18, que aterrorizaram uma nação inteira, agora coexistem sob um regime de segurança máxima. Descubra como a política de tolerância zero do presidente Nayib Bukele transformou El Salvador, de um dos países mais violentos do mundo, em um lugar surpreendente, mais seguro e em tempo recorde. Acompanhe essa imersão nos módulos prisionais e veja as condições extremas de vida dos detentos. E entenda a complexa dinâmica entre gangues rivais confinadas e ouça relatos do líder de uma das gangues, revelando a mente por trás do terror. Mas em meio aos inegáveis resultados na redução da violência, levantamos questões cruciais sobre o custo humano desta estratégia e o destino daqueles que foram presos injustamente. Estamos testemunhando justiça ou apenas um controle eficaz do caos? Não perca essa matéria chocante. Deixe seu like, compartilhe e comente com a sua opinião. Vamos à matéria. Olá! Você que nos acompanha pelo canal NBS, prepare-se para uma imersão em um universo sombrio e colossal. Hoje, vamos te levar para dentro daquela que muitos apontam como a prisão mais rigorosa e gigantesca do planeta, o centro de confinamento do terrorismo, erguido em El Salvador. Uma mega estrutura capaz de abrigar 40 mil detentos, um verdadeiro monumento à implacabilidade contra o crime. Mas o que realmente pulsa por trás dessas muralhas? O que desafia nossa imaginação? Uma equipe de reportagem cruzou o limiar deste mundo à parte, onde residem indivíduos considerados de altíssima periculosidade. Ao se depararem com essa imponente prisão, uma pergunta ecoou: quantas vidas foram ceifadas pelas mãos dos homens, em sua maioria jovens, agora confinados ali? Informações extraoficiais sugerem números assustadoramente superiores, alguns ultrapassando a marca de 50 vítimas por criminoso. Dentro do Cecote, facções criminosas notórias, como a sanguinária MS-13 e inúmeras outras gangues, encontram-se isoladas do mundo exterior. Ali, verdadeiros, como classificam as autoridades locais. Animais, não são pessoas, psicopatas, sociopatas. Uma descrição forte, que ilustra a natureza extrema dos crimes que os levaram àquele isolamento. Sejam bem-vindos ao Cecote, a maior prisão do mundo em capacidade, um projeto ambicioso construído em tempo recorde, no ano de 2022, com um único objetivo declarado: aprisionar os criminosos de mais alto perfil. Um lugar onde aqueles que cruzam esses portões estão, em teoria, destinados a nunca mais sair com vida. Um caminho sem volta. Mas uma questão crucial emerge: por que um país com apenas 6 milhões de habitantes necessitaria de uma estrutura prisional desta magnitude? A resposta reside no histórico recente de El Salvador, assolado pela dominação implacável de gangues, que exerciam um poder quase paralelo ao do próprio Estado. Essa realidade sombria começou a mudar drasticamente a partir de março de 2022, sob a administração do presidente Nayib Bukele. Uma repressão implacável foi desencadeada, resultando em números impressionantes. Em apenas 16 meses, mais de 70 mil indivíduos, representando cerca de 2% da população adulta do país, foram detidos. As cenas são impactantes: ônibus superlotados, transportando milhares de membros de gangues algemados para o Cecote em operações noturnas meticulosamente coordenadas. Sentados em sequência, com as cabeças baixas, em uma massa uniforme, cercada por um forte esquema de segurança. Em nenhum deles ousou um dia desafiar as ordens. Em um único dia, o destino de milhares foi selado. Entre as gangues ali confinadas, uma das mais temidas, conhecida pelo sinistro apelido de Psycho. Um cenário tenso, carregado de mistério. A imponência da prisão é inegável.
Construída em tempo recorde, em 2022, a estrutura se estende por vastos 410 acres de terra, abrigando 8 módulos distintos. Cada par de módulos é isolado por 2 muros de 3 metros de altura, reforçados por arame farpado, uma barreira física que já pronuncia a dificuldade de qualquer tentativa de fuga. Mas a segurança não para por ali. Toda a instalação é circundada por um muro colossal de 9 metros de altura, complementado por uma cerca elétrica de 3 metros, carregando uma voltagem natal de 15.000 volts. A vigilância constante, garantida por 19 torres estrategicamente posicionadas, com o objetivo de não deixar nenhuma brecha. Um projeto que não apenas visa impedir a fuga, mas erradicar a própria ideia de escapar. A entrada possui bloqueadores de sinal que neutralizam qualquer comunicação em um raio de 2 km do cicote, isolando completamente a área. Mais de 600 soldados dedicados exclusivamente à segurança perimetral demonstram a seriedade da situação. O protocolo para entrar é super rigoroso. Cada movimento é monitorado. Passe devagar, olhe para a câmera. A revista corporal é minuciosa. A tecnologia de ponta é utilizada para garantir a integridade do local. Um scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. Esse equipamento é crucial para inspecionar os recém-chegados, impedindo a entrada de qualquer item proibido. Antes de entrar, os presos costumavam engolir alguns objetos ou tentavam trazê-los na vagina ou cartões de memória microSD, microchips e não só isso, até carregadores de celular. Eles inspecionam até dentro de sapatos e meias. O processo de segurança é demorado e exaustivo, com uma média de 1 hora só para passar pela segurança. O uso de máscaras pelos guardas visa proteger suas identidades, devido ao risco de retaliação por parte das gangues, que mantém extensas redes de contatos fora da prisão. Apenas um único guarda não usa máscara, pois tem que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já o conhecem. A sala de registro é uma área restrita aos detentos com um procedimento padrão. Quando um criminoso é capturado na rua, não carrega identidade ou dá seu nome verdadeiro. É por isso que suas impressões digitais e fotografias são tiradas para se inscrever no sistema. A individualidade é suprimida em prol do controle. Uma vez que um prisioneiro se torna parte permanente do cicote, os presos perdem todo o contato com seus entes queridos para o resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Perdem seus laços, a angústia da incomunicabilidade. E em meio a este cenário de repressão ao crime, uma informação delicada e preocupante. É importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foram erroneamente presas durante a grande repressão por causa da política de não contato. Suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivas. Talvez, por meio deste vídeo, trazido de um documentário, possa ser a primeira chance de um parente ver um ente querido desaparecido. O arsenal da prisão é uma seção vital em caso de possíveis rebeliões, considerando a periculosidade extrema dos indivíduos ali aprisionados. O tipo de arma de fogo que usado é um rifle T-65, semelhante ao rifle M16. Um rifle de assalto permite manobrar em espaços que são muito apertados para se mover. O poder de fogo à disposição das autoridades para manter a ordem. Equipamentos são utilizados para conter os detentos durante o transporte. São presos e arrastados para o ônibus. Várias algemas e correntes são usadas para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos oficiais. A brutalidade do crime confrontada com a força da lei. No cicote. Até hoje, não houve nenhuma tentativa de fuga. Mas a tensão permanece latente, dada a natureza dos prisioneiros. Pois nesta prisão só o pior dos piores dentro das organizações criminosas estão nela. Para lidar com potenciais motins, um aparato específico está à disposição. O equipamento antimotim consiste em proteção para a cabeça, um protetor facial, proteção para o pescoço, um colete anti-trauma, protetores de pernas, caneleiras e, claro, um escudo. Uma barreira física entre a ordem e o caos. A vastidão da área é impressionante, reforçando a dimensão deste cárcere erguido para isolar o que há de mais perigoso em El Salvador. Cerca de 1.000 funcionários trabalham diariamente dentro desta fortaleza, uma força necessária para manter a ordem neste ambiente extremo. Em um exercício hipotético, a tentativa de fuga de um prisioneiro esbarraria em um sistema de segurança meticulosamente planejado.
Os seixos que cobrem certas áreas não estão ali por acaso. Este detalhe arquitetônico funciona como um sistema de alarme natural. Ao pisar nas pedras, o barulho impede qualquer tentativa de fuga sorrateira. Uma segurança tão eficaz que, até o momento, não houve nenhuma tentativa de evasão, dada a complexidade dos múltiplos anéis de segurança que teriam que ser transpostos. O SECOT foi construído como uma entidade autossuficiente em uma área isolada. A prisão possui sua própria infraestrutura de energia elétrica e esgoto, garantindo a operação contínua mesmo em caso de falhas externas. Os sistemas e as usinas de energia têm capacidade para manter as operações por até uma semana, um planejamento que demonstra preocupação em isolar completamente os detentos do mundo exterior. O momento de ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos do mundo se aproxima, trazendo consigo uma dose palpável de apreensão. Adentramos os módulos prisionais, estruturas de concreto imponentes e frias. Os módulos 3 e 4, lado a lado. Um criminoso que cruza essas portas, em teoria, nunca mais as verá pelo lado de fora. A população carcerária é impressionante, mais de 2.500 presos em um único módulo. A sensação é de estar no epicentro de um caos controlado, onde cada olhar parece analisar e cada movimento é seguido atentamente. O silêncio opressor é quebrado apenas por murmúrios e olhares fixos. Estar tão perto de indivíduos com um histórico de violência indescritível causa arrepios. Todos vestiam camisetas brancas, shorts e chinelos, desprovidos de qualquer outro pertence. A maioria aparenta ter entre 20 e poucos anos, jovens com um passado macabro, condenados por crimes hediondos. Enquanto criminosos infames da história contabilizam uma média de 20 a 30 vítimas comprovadas, alguns dos presos nesta prisão eram responsáveis por centenas de vidas inocentes. Um número que desafia a compreensão e nos confronta com a brutalidade humana em sua forma mais crua. A comunicação direta com qualquer um dos detentos é estritamente proibida, com potenciais penalidades para os infratores. É proibido passarmos de uma linha amarela, porque estes são alguns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Cada um dos 8 módulos da megaprisão abriga 32 celas. Cada cela tem capacidade para cerca de 80 presos, mas esse número pode chegar a 150. Apesar de a prisão não estar em sua capacidade máxima, o espaço pessoal de cada detento é ínfimo, apenas meio metro quadrado. Uma área exígua que ilustra as condições de vida severas dentro do SECOT. Os prisioneiros não têm direito à ventilação adequada ou a pátios para caminhar fora de suas celas. A sentença que carregam é, em sua maioria, perpétua ou extremamente longa. A única certeza em suas vidas é a ausência de futuro. Nunca mais verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a cruzar os portões da prisão são os funcionários e, ocasionalmente, a mídia, como a equipe que realizou as imagens. Eles nunca mais sairão deste prédio. Ao olhar cada rosto, a sensação é de contemplar um vazio profundo. Não há esperança em seus olhares. A monotonia de suas vidas transparece em sua postura quase robótica. Há apenas 2 banheiros para cerca de 80 presos. Uma condição de higiene precária e humilhante. O mesmo local onde fazem suas necessidades básicas é utilizado para o banho, utilizando conchas de plástico em uma única bacia compartilhada. A ausência de água corrente nas celas obriga os prisioneiros a dependerem de um barril azul para beber água. As condições de sono também são desoladoras. Beliches de metal, sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas o essencial para sobreviver: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Seus dias são passados confinados em beliches de 4 níveis, empilhados de forma claustrofóbica. Como parte das medidas de higiene, os presos são barbeados a cada 2 semanas por funcionários. Cabelos longos ou barbas são considerados anti-higiênicos e poderiam esconder objetos cortantes, representando um risco à segurança. Fique ligado no canal NBS para não perder nenhum detalhe desta reportagem impactante. E não se esqueça de deixar seu like e comentário sobre o que você está achando desta imersão na maior prisão do mundo. Sua participação é muito importante para nós. Prepare-se para cenas inimagináveis. Você que acompanha a história sangrenta das gangues em El Salvador pelo canal NBS. Barrio 18 e MS 13,
Facções rivais que durante anos aterrorizaram bairros, extorquindo moradores e semeando caos, agora confinadas na mesma cela. Este cenário surpreendente se repete em todo o complexo do Sequot. Em liberdade, cruzar a fronteira do território inimigo significava morte certa, esquartejamento. Mas aqui, sob o teto opressor desta superprisão, eles dividem o mesmo espaço, respiram o mesmo ar, até o último suspiro. Como essa coexistência forçada é possível? Como evitam a carnificina constante? A resposta, fria e pragmática, ecoa pelas paredes de concreto. Eles são prisioneiros, não estão mais nas ruas, onde a lei era ditada pela selvageria. A sobrevivência impõe uma trégua forçada. A maioria esmagadora dos detentos exibe corpos cobertos por tatuagens, verdadeiros mapas de sua lealdade e histórico criminal. Para a MS-13, as iniciais da Gandhi ou o número 13 são marcas indeléveis. Já os membros da Barra 18 ostentam símbolos como o número 18, o satânico 666, cuja soma resulta em 18, ou numerais romanos. As tatuagens de Gandhi no rosto são um indicativo claro de membros de alta patente e extrema crueldade. Cruzar o caminho de um indivíduo com essas marcas em liberdade era, invariavelmente, flertar com a morte. Outras tatuagens carregam significados sombrios. A teia de areia representa estar preso na malha da justiça, cumprindo uma longa sentença. Os chifres de diabo seriam um símbolo de adoração satânica, com alguns detentos chegando a afirmar que cometeram seus crimes sob o comando do maligno. A tatuagem de lágrima carrega um significado macabro. Cada lágrima representa uma vida ceifada. E quando o número de lágrimas é 3, é que o assassino perdeu a conta de quantas vítimas fez. A frase "ri agora, chore depois", frequentemente acompanhada de máscaras ou tatuagens de palhaço, seria uma mensagem fria, ostentar força no presente e arcar com as consequências no futuro. Estes prisioneiros operam em um nível de criminalidade extremo, com uma mentalidade aparentemente inalterável. Em meio a este cenário sombrio, a estrutura de vigilância impressiona. Uma passarela elevada permite que os guardas monitorem constantemente os presos de um ponto estratégico acima das celas. E como um olho onisciente, uma extensa rede de câmeras cobre cada centímetro dos módulos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que nada escape à observação. Os módulos permanecem iluminados dia e noite, uma medida para vigilância contínua. Mesmo durante as tentativas de descanso, a luz artificial persiste, obrigando os detentos a improvisarem barreiras com suas toalhas para bloquear a claridade. Em um contraste surpreendente, presenciamos um pregador ministrando lições bíblicas aos presos. Uma tentativa de resgatar alguma fagulha de humanidade em meio ao desespero? Em outra área, um grupo de detentos realiza exercícios físicos sob a supervisão atenta de guardas armados. Esta é a única hora semanal em que os presos deixam suas celas. No restante do tempo, permanecem trancafiados. A ironia é palpável. Aqueles que outrora controlavam as ruas, agora não têm sequer a liberdade de dar um passo por vontade própria. Devido à superlotação, as atividades ocorrem em um sistema rotativo, impedindo que todos saiam ao mesmo tempo. E até hoje, não houve incidentes caóticos durante esses breves momentos fora das celas. Mas mesmo atrás das grades, membros de Gandhi tentam enviar ordens para o exterior. Apesar da repressão, essas organizações ainda detêm poder significativo fora dos muros da prisão. Rumores de planos de vingança contra inocentes circulam, mas as autoridades responderam com uma ameaça severa. Em caso de retaliação, os presos serão privados até mesmo das refeições. A rotina alimentar dos detentos é espartana. 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. O cardápio é repetitivo: feijão e arroz no café da manhã, arroz branco e macarrão no almoço, e uma variação mínima no jantar, com uma única mudança sendo a bebida. Alimentos nutritivos como frango ou carne são uma raridade. Uma dieta pobre em proteínas que, segundo relatos, causa deficiências nutricionais em muitos detentos. Os presos devem comer com as mãos e limpar seus pratos antes de devolvê-los. Os presos que quebram as regras podem ser confinados destes espaços. De acordo com a legislação, a lei dá o direito de manter os prisioneiros em isolamento por até 15 dias. As celas possuem portas seladas, com apenas uma grade para observação.
Servimos comida aqui e também usamos este espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta para movê-los daqui para suas celas, sinalizou um dos agentes. A área de isolamento é fria e direta. Se um preso se comportar mal, é aqui que ele acaba. O detento perde a noção do tempo, sem saber por quantos dias ou semanas permanecerá confinado. Ele dorme numa cama de concreto sem nunca sair. Eles são isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. O local para beber água e urinar é o mesmo, um recipiente e uma bacia lado a lado. Uma realidade chocante. A tensão aumenta. E se você está impactado com esta reportagem, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Queremos saber o que você está achando desta jornada inédita pelo coração do Secot. A cela de isolamento que visitamos era um retrato cru da desolação. O vaso sanitário sujo, com evidentes sinais de uso recente, indicava uma rotatividade constante neste espaço de punição. A única conexão com o mundo exterior era um minúsculo buraco, apenas janela para a luz do sol e a única e escassa fonte de ar fresco. Lá dentro, você nem sequer consegue ver suas mãos. Quando alguém está isolado, precisa de algo, um livro, qualquer objeto para manter a mente sã, mas aqui eles não têm acesso a absolutamente nada, relatou um dos guardas, sua voz carregada de uma fria convicção. A justificativa para tamanha severidade era clara e direta. Isto é necessário para o tipo de criminosos que habitam esta prisão. Pessoas que outrora brincaram de Deus, decidindo quem viveria e quem não viveria, merecem a pior punição. Não mostramos qualquer misericórdia a eles. Eles podem até pedir perdão, e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita por tantas vítimas, e este é o mínimo que eles merecem. Então, chegou o momento do confronto. Fomos conduzidos à presença do detento conhecido pelo sinistro apelido de Psycho. Seu histórico criminal era extenso e aterrorizador. 34 anos de vida dedicados ao crime, os últimos 25 como membro de alto escalão de uma das mais violentas organizações criminosas de El Salvador. Sob a vigilância ostensiva de 12 guardas fortemente armados, um aparato de segurança que ilustrava a extrema periculosidade do indivíduo que tínhamos diante de nós. A tensão no ar era quase palpável. A primeira ordem foi para que ele retirasse a máscara, revelando um rosto marcado por anos de violência e uma frieza perturbadora no olhar. O diálogo que se seguiu desvendou uma história de vida tragicamente moldada pelo crime desde a mais tenra idade. Qual é o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Metano Vasquez. Quantos anos você tem? Tenho 41 anos. Você não aparenta ter 41. Parece mais jovem, uns 35. Que bom que você me disse isso, porque eu me sinto velho. Posso ver suas tatuagens? M13. Quando você entrou para essa organização criminosa? Em 2004, mas comecei meu histórico criminal aos 11 anos. Como você se envolveu pela primeira vez? Quando alguém nasce só com a mãe e a mãe está trabalhando, você procura as ruas, procura alguém para te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, preciso de sapatos, preciso de roupas e comecei a roubar. Então precisei de uma figura paterna porque não cresci com meu pai, então procurei o grupo de Gandhis. Então fiz uma besteira e vim direto para El Salvador tentando mudar minha vida. Mas acho que há mais Gandhis aqui, comecei a fazer a mesma coisa que fazia no norte e fui preso. Sempre fui uma dessas pessoas que queria realizar as coisas que colocavam na mente e realizei tudo o que tinha de fazer aqui, mas estou aqui. É assim que o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que para entrar nessa organização criminosa você precisa tirar a vida de alguém? Sim, mas o primeiro deve ser um de seus parentes, certo? Sim, porque você tem que ganhar território para sua gangue. Perdi minha mãe, meu pai, meu filho, tudo aqui por causa das gangues, quando eu poderia estar com minha família, no norte, nos Estados Unidos, uma vida melhor, mas você sabe, tomamos decisões erradas e está aí a causa disso. É por isso que digo aos jovens, vão para a escola, ouçam suas mães, ouçam seus pais, não vivam esta vida que vivemos aqui. Não há saída. Quantas vidas você tirou? 5 ou 10? Quantas? Se você falar sobre o que costumava fazer nas prisões, depois provavelmente tirou algumas mais de 50. Você tem que fazer isso às vezes. Como você se tornou frio e implacável? Com o tempo, não consigo realmente responder essa pergunta.
Como você se sente por não ver sua família para sempre, já que você está preso? Eu me sinto mal porque vi meu filho da última vez quando ele tinha 5 anos e ele tem 21 anos agora. Quero vê-lo, quero dizer a ele: ei, não faça as mesmas coisas que seu pai fez, procure uma vida boa. Pessoas que foram vítimas por sua causa nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca mais verá sua família. Como você lida com emoções como sentir falta de alguém? Às vezes me sinto mal, como te digo, deito na minha cama e penso em muitas coisas e às vezes choro. Qual é a sua motivação para permanecer vivo aqui? Para um dia mudar minha vida e procurar Deus na minha vida, e eu digo a Deus: perdoe-me porque eu fiz algumas coisas. Finalmente, sob o olhar atento da segurança, deixamos para trás as muralhas opressoras do Sicot. Honestamente, um lugar onde ninguém desejaria estar, nem mesmo como visitante. Mas para aqueles que vitimizaram a população de El Salvador, esta é agora sua morada eterna. De que esses criminosos, que outrora tiraram o direito de viver de tantas pessoas inocentes, agora estão pagando o preço de seus atos. A mensagem do governo salvadorenho é clara: o crime não será mais tolerado, e a punição será implacável. Um país que já ostentou uma das maiores taxas de homicídio do mundo busca, através de medidas extremas como o Sicot, um futuro diferente. Direto do coração da superprisão Sicot em El Salvador. Acompanhe nossos próximos conteúdos e programas para análises aprofundadas sobre o impacto desta política de segurança na sociedade salvadorenha. E você, o que achou deste encontro impactante com a mente por trás do terror? Deixe seu like e um comentário. Sua opinião é fundamental para continuarmos trazendo reportagens como esta. Fique ligado no canal NDS. O impacto inegável, as perguntas persistentes. El Salvador, uma nação que carrega as cicatrizes de um passado recente marcado por um terror e uma violência que pareciam não ter fim. No auge da crise, o país atingiu números alarmantes: 104 homicídios para cada 100 mil habitantes em um único ano. Um caos generalizado que ceifou incontáveis vidas e mergulhou a nação em um abismo de medo e insegurança. Administrações anteriores buscaram impactos e tréguas com as temidas gangues uma solução, uma estratégia que, como a história amargamente demonstrou, não trouxe a tão almejada ordem duradoura. Mas o panorama mudou drasticamente com a implacável repressão iniciada em 2022. E os resultados, até o presente momento, são inegáveis e surpreendentes. No ano de 2023, a taxa de homicídios despencou para apenas 2,4 por 100 mil habitantes, um feito notável que colocou El Salvador, pela primeira vez em sua história recente, entre os países mais seguros do mundo. A paz, que antes parecia uma miragem distante, retornou a muitos bairros, trazendo um alívio palpável a uma população exausta de conviver com a violência cotidiana. Contudo, em meio à celebração desta segurança arduamente reconquistada, pairam perguntas cruciais e incomodas. E aqueles que foram presos injustamente na vasta onda de detenções em massa? A controversa política de tolerância zero e a ausência quase total de contato dos detidos com o mundo exterior levantam sérias e preocupantes dúvidas sobre a justiça individual em nome da segurança coletiva. Afinal, o que estamos realmente testemunhando? É uma justiça verdadeira e abrangente, ou apenas uma estratégia eficaz, ainda que questionável em seus métodos, para controlar um caos que parecia incontrolável? A drástica redução da violência representa uma solução duradoura para os profundos problemas estruturais de El Salvador, ou é apenas uma correção temporária, perigosamente suscetível a reviravoltas futuras? Por enquanto, a resposta permanece incerta, envolta em uma névoa de dúvidas e incertezas. O mundo observa atentamente os desdobramentos desta controversa política de segurança, que transformou radicalmente a realidade de um país outrora assolado pela criminalidade desenfreada. A tênue e complexa linha que separa a urgente necessidade de ordem e o fundamental respeito aos direitos individuais se mostra mais delicada do que nunca. Estas impactantes reportagens e imagens que você acompanhou foram extraídas do canal Luiz Chene, em que realizou nesta cobertura exclusiva da superprisão Sicot, em El Salvador. Continue ligado no canal NDS. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Sua interação é muito importante para nós.
E aí, o que você achou dessa matéria? Onde um país que já ostentou uma das maiores taxas de homicídio do mundo busca, através de medidas extremas como o Secote, um futuro diferente. É o que precisamos no Brasil? Como você enxerga a punição para os criminosos? Deixe a sua opinião e os seus comentários. Canal NBS, a gente se vê por aqui. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.